Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é profundo, fascinante e, para muitos, muito real: a influência espiritual em nossas vidas. A gente vai analisar o que é obsessão pela ótica do espiritismo numa jornada que, no fim das contas, vai nos levar para dentro de nós mesmos. E para começar, já lanço aqui uma pergunta que parece simples, mas que é o ponto de partida de toda essa nossa análise. Será que cada pensamento, cada impulso que surge na nossa mente se origina exclusivamente em nós? A resposta, como vamos ver, talvez seja bem mais complexa do que a gente imagina. Então, esse aqui é o nosso roteiro. Vamos entender a base dessa interação, definir o que é a obsessão, ver os níveis que ela pode atingir, analisar como funciona esse conflito e, o mais importante, descobrir quais são os caminhos para a libertação. Primeiro, a gente precisa estabelecer um conceito que é a base de tudo. Conforme o entendimento do Espiritismo, nós não estamos sozinhos. Existe um mundo de espíritos que coexiste e interage constantemente com o nosso mundo. E olha só, é importante frisar isso. O Espiritismo não inventou essa interação. Ele apenas a revela, a estuda. É como se fosse um microscópio que nos permite enxergar um mundo que sempre esteve ali, invisível aos nossos olhos, mas influenciando acontecimentos e dando sentido a muitas perturbações que antes pareciam não ter uma causa clara. Certo. Agora que a gente já entendeu essa premissa da interação constante, o que exatamente seria a obsessão dentro desse contexto? A definição é bem direta e forte, né? Trata-se de uma dominação. Uma dominação exercida por espíritos com intenções negativas. O objetivo aqui não é só influenciar, é controlar, é submeter à vontade do outro, muitas vezes pelo simples prazer de fazer o mal. E a analogia usada para descrever como isso acontece é muito poderosa. A ideia de um manto perispiritual mostra que não se trata de uma coisa distante, mas de um envolvimento íntimo, profundo, quase como um abraço energético. Na prática, esse manto permite que os fluidos, as energias de ambos se misturem. É aí que os pensamentos e as vontades se confundem, a ponto de o espírito conseguir agir através do corpo da pessoa obsidiada, levando-a a fazer coisas que vão de encontro à vontade dele, e não dela. Vamos avançar, porque é importante entender que a obsessão não é uma chave de liga e desliga. Ela é um espectro. É uma escala de influência que pode se intensificar com o tempo. Geralmente, a jornada começa com uma obsessão simples. Aqueles pensamentos insistentes, sabe? Que não saem da cabeça. Isso pode evoluir para fascinação, que é perigosa, porque a pessoa é enganada. Ela passa a achar que as ideias do obsessor são geniais e nem percebe o ridículo. E o último estágio é a subjugação, quando a vontade da pessoa é praticamente paralisada. E é aqui, nesse ponto máximo da subjugação, que a gente chega no que popularmente se conhece como possessão. O ponto crucial, segundo essa visão, é que mesmo no grau mais extremo, a pessoa mantém a consciência. Ela sabe que o que está fazendo é errado ou absurdo, mas se sente forçada a agir, como se fosse uma marionete consciente. Isso tudo nos leva a uma questão central. Se existe essa batalha, quem tem mais poder? Como esse conflito funciona de verdade? É uma dúvida muito comum, né? Afinal, se existem espíritos protetores, espíritos bons, por que eles simplesmente não impedem a ação dos maus? Será que os obsessores são, de alguma forma, mais fortes? Então, aqui está o ponto crucial. Não se trata de força bruta. O poder do obsessor se baseia na insistência e, principalmente, na sintonia com as nossas próprias fraquezas e imperfeições. Em contrapartida, o verdadeiro poder, tanto da pessoa quanto dos seus protetores, está na superioridade moral. E essa imagem aqui ilustra a ideia de uma forma brilhante. A moralidade elevada não é algo passivo, sabe? Ela é uma força ativa, poderosa. Assim como os raios do sol, pela sua própria natureza, dissipam a névoa, a força moral desfaz a influência negativa, não pela briga, mas por sua própria luz. Certo. Mas então, por que a luta é permitida? Porque ela serve como uma espécie de ginástica moral. É uma chance de exercitar a perseverança, a fé, a vontade e, ao vencer, a pessoa adquire ainda mais força e mérito no caminho do bem. É um teste que gera crescimento. Ok, entendemos o problema, a dinâmica da luta, mas e a solução? Como sair disso? Vamos agora para a parte mais prática, o caminho da libertação. A base de tudo está nesta máxima. A ajuda espiritual existe sim, e é constante, mas ela depende fundamentalmente do nosso esforço.
A responsabilidade principal pela libertação é da própria pessoa que está passando pela situação. E esse processo pode ser resumido em 3 passos essenciais. Primeiro, o autodomínio. Lembra que são as nossas más tendências que abrem a porta? Então, o primeiro passo é trabalhar nelas. Segundo, ter vontade, uma vontade firme de se libertar. E terceiro, a prece sincera, aquela que vem do coração pedindo força para mudar a si mesmo, não só para que o problema desapareça. E além disso, existem atitudes práticas que demonstram essa superioridade moral. Coisas como orar por quem persegue, transformando um inimigo em alguém que precisa de ajuda. Retribuir o mal com o bem, ser mais paciente e perseverante que o próprio obsessor. São essas ações que nos fortalecem e atraem de fato o auxílio dos bons espíritos. No fim das contas, se a gente pudesse resumir tudo em uma única frase, seria esta aqui. A luta externa contra um obsessor é, na verdade, um reflexo da luta interna que cada um de nós trava para vencer as próprias imperfeições. A vitória lá fora depende invariavelmente da vitória aqui dentro. E para finalizar, fica essa reflexão. Ao focarmos tanto no inimigo externo, talvez estejamos desviando o olhar do verdadeiro campo de batalha. E se a chave para toda essa questão não for lutar contra o outro, mas sim, antes de tudo e acima de tudo, transformar a si mesmo,